Olá pessoal, mais uma vez vamos aqui, para a questão dessa vez 20, que diz assim, escreva a integral tripla de uma função contínua arbitrária f de x, y, z em coordenadas cilíndricas ou esféricas sobre o sólido mostrado. Pronto, vamos aqui para a questão 20, tá? Então a questão 20 a gente vê tipo assim, como se fosse uma casca de uma esfera, tá? Parece muito com uma esfera. Então dessa vez a gente vai utilizar o quê? Coordenadas esféricas. E aí, nas coordenadas esféricas, a gente precisa de três coisinhas. A gente precisa do ρ, certo? Que seria o raio. A gente precisa do θ, que seria ângulo no plano XY, tá certo? E a gente precisa do φ, que é o ângulo com relação ao eixo Z. Ângulo, vou só colocar assim, barra eixo Z. Tá certo? Então, bora lá procurar aqui essas informações. Observe, o nosso raio aqui está variando aqui no X e no Y, está variando de quê? Começa no 1, né? Lembrando que aqui tem um 0, então se olhar para cá, começa do 1 e vai até o 2. Então, o nosso raio está variando de 1, até 2. Beleza. O nosso ângulo, tá certo? O nosso ângulo θ, que é o ângulo no plano x e y, está variando de quanto? Está variando de π sobre 2, ou seja, está começando aqui, porque lembrando que é no sentido anti-horário, quando a gente vai olhar nos ângulos, é no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, o nosso ângulo está começando aqui, de 90 graus, tá percebendo? Quando chega bem aqui, você começa do zero. Aí, quando chegar aqui, 90 graus, então tá começando de π sobre 2 e tá indo até onde? Está indo até 2π, tá certo? Então, tá indo até 2π. Então, quando ele chegar aqui, ele vem aqui, dá essa volta e chega aonde? Em 2π. Então, o nosso ângulo θ, ele tá variando de π sobre 2 até 2π, que é onde ele completaria uma volta. Lembrando que é no sentido anti-horário, tá certo? No sentido horário, seria outra coisa, tá? No sentido horário que a gente olha aqui os ângulos. Então, tá variando de π sobre 2 até 2π, tá? O ângulo φ é o ângulo formado com relação ao raio, certo? E o eixo Z. Então, observe, o nosso raio, ou seja, tá aqui, variando de 1 até 2. E o eixo Z tá bem aqui em cima. Então, observe, olha o ângulo que forma, tá vendo? Eu coloquei até uma setinha. Então, esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, o nosso ângulo começa de 0 e vai até 90 graus. Então, quer dizer que o φ, que é esse ângulo que corresponde na variação aqui do ângulo entre o raio, o plano XY, né? E o Z está variando aqui de 0 até π sobre 2. Então, sempre quando você for olhar aqui, a variação do φ, você vai olhar para o eixo Z com relação ao plano XY, que é onde vai ficar o raio, tá certo? O raio aqui da nossa esfera, tá bom? Então, agora, a gente tem as informações que a gente precisava. E a gente vai montar agora a nossa integral. Então, a nossa integral aqui desse sólido, eu vou chamar de sólido E, ele vai ser o seguinte, a integral tripla, tá certo? Do sólido E, certo? Da função de x, f de x, y e z, tá? Só que aí, e dv, né? Porque seria a ordem do de ρ, de θ, de φ, enfim. Só que aí, a gente vai ter o seguinte. A nossa variação aqui, vai corresponder ao seguinte. A gente vai ter o raio, que vai ficar mais para fora. O raio φ, tá certo? O raio não, perdão. O ângulo φ, então vai ficar de 0 até π sobre 2. Certo? Aí, a integral agora, lembrando, φ, então quer dizer que vai ser agora quem? O θ, concorda? Então, vai ser, π sobre 2 até 2π, tá certo? E agora, quem sobrou? O nosso ρ. Então, vai variar de 1 até 2. A nossa função vai ficar o seguinte, a gente não pode colocar x, y, z, porque aqui é coordenadas esféricas. Então, a gente tem que lembrar que aqui, o nosso x é ρ seno de φ cosseno
de θ. O nosso y é ρ seno de φ seno de θ. E o nosso z vai ser ρ cosseno de φ. Então, em vez de x, y e z, a gente vai colocar essas coordenadas, porque são as coordenadas esféricas. Então, bora lá. No x, eu vou colocar ρ seno de φ cosseno de θ. No y, eu vou colocar ρ seno de φ seno de θ. E aqui no z, ρ, deixa eu ajustar aqui, ρ cosseno de φ, certo? Então, agora, a gente vai colocar o quê? O ρ ao quadrado seno de φ, porque é da própria integral, tá? Ρ ao quadrado seno de φ. E nós temos que colocar agora, com relação a que a gente está integrando. Ou seja, essa primeira integral, olhando de dentro para fora, eu estou integrando com relação ao raio, que é o ρ. Então, vai ficar, ó, d ρ. E agora, olhando para a segunda integral de dentro para fora, eu estou integrando com relação a quê, meu povo? Com relação a θ, né? Que está variando de π sobre 2 até 2π. Então, é d θ. E a última integral, olhando de dentro para fora, é a que tem a variação de 0 até π sobre 2, que corresponde ao nosso φ. Então, d φ. Tá? Então, tá aí a integral que a gente precisava montar. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!